Olá, pessoal. Bom, sejam todos bem-vindos, né, à segunda aula aí, né, da nossa semana. Hoje nós vamos falar sobre o efeito set point. Ontem a gente conversou sobre a ciência por trás do ganho de peso, tentei explicar da forma mais simples possível, né? E hoje a gente vai conversar sobre o efeito set point, né? Alguns de vocês leram, né, na página antes de cair nesse grupo aqui um pouquinho a respeito. Talvez alguns já tenham pesquisado também um pouco mais para poder entender do que se trata. Mas, em resumo, gente, o efeito set point é como se fosse um termostato de um ar-condicionado ou de uma geladeira. O que esse termostato faz? Ele tende a levar a temperatura para um equilíbrio. Então, se tiver quente demais, o ar-condicionado ele liga e vai esfriando o ambiente. Se ficou frio demais, ele desliga e espera esquentar um pouquinho para a temperatura ficar constante, né, naquele valor que a gente programou. O nosso corpo ele tem como se fosse esse termostato. A grande verdade é que quando a gente passa muito tempo sobrepeso ou em qualquer peso, o nosso corpo ele entende que aquilo é o nosso normal. Ele entende, independente, tá? Se aquele normal que ele está entendendo é saudável ou não saudável, ele acredita que você é aquilo. Você passa a ser definida pelo seu próprio corpo por aquilo que você ficou muito tempo. Então, se eu fiquei muito tempo sobrepeso, o meu corpo vai entender que este é o meu normal. E o que acontece quando... qual que é o efeito desse efeito set point, né? Isso é ótimo, o efeito do efeito. Mas o que acontece, né? O que isso causa? O nosso corpo, ele tende sempre a voltar para o equilíbrio, né? Igual esse termostato, você colocou lá a temperatura do seu ar em 24 graus. O ar-condicionado vai ficar ligando e desligando, mas sempre buscando 24 graus. Você chegou em determinado peso, tá? Então vamos supor que você tem aí 1,60 m de altura e esteja com 75 quilos. E você ficou muito tempo nessa faixa de peso, né? E etc. Seu corpo, por mais que você perca peso durante um tempo, na hora que você volta a se alimentar normal, ele vai tentar te levar de volta para aquele peso que ele acha normal. Ele tende a te levar de volta ao equilíbrio. Aí você se pergunta, pô, sabe, que equilíbrio é esse? Como é que ele quer me levar de volta para um corpo que não é saudável, que não é o melhor corpo que eu já tive? Né? Por que ele quer ir para esse lugar? E basicamente, isso também é um mecanismo de defesa, né? Você lembra que eu falei dos nossos ancestrais lá na última aula. Mas o que acontece é que o nosso corpo, ele entende que você tem um normal, tá? Então ele entende que você é aquela pessoa que você permaneceu muito tempo sendo. E aí, na hora que de repente você começa a emagrecer, ou seja, para poder emagrecer você vai ter que estar dando um déficit calórico, igual a gente conversou. Seu corpo gasta X de energia, e aí de repente vamos supor que seu corpo gasta 2.000 calorias de energia. E aí você foi num nutricionista, num médico, e você começou a fazer uma dieta de 1.000 calorias. Entendeu? Ou seja, você está consumindo metade do que o seu corpo está gastando. Seu corpo ele entra em pânico, porque ele não sabe que você está em dieta, que seu desejo é emagrecer, que você queria ter um corpo legal. Não, para ele é muito simples. Cara, eu preciso de 2.000. Essa pessoa aqui está consumindo 1.000. Eu estou tendo que usar todo o meu estoque de energia. E aí seu corpo faz a conta e fala assim, cara, se continuar nesse ritmo, eu vou morrer. Porque daqui a pouco vai acabar meu estoque de energia aqui e não vai ter como eu sobreviver. E aí ele entra num estado de alerta, tá? Na hora que ele entra nesse estado de alerta, de perigo, ele vai viver isso durante um tempo, você vai emagrecer dando esse déficit calórico, mas aí o que vai acontecer depois de um tempo que você está dando esse déficit calórico? Você vai sair de férias, ou você vai pegar uma gripe e não vai conseguir mais na academia ou fazer sua corrida. Geralmente, né, na nossa rotina tem essas coisas, ou às vezes a nossa rotina do trabalho fica mais intensa, a gente começa a ficar um pouco mais estressado, e aí a gente volta a comer o jeito que comia antes. E aí, o que acontece na hora, assim que você volta a comer, mesmo que não seja muito, tá? Mesmo que seja uma quantidade normal, mas você voltou a comer, assim, um pouquinho mais do que você estava comendo. Seu corpo vai falar assim, ufa, tá entrando energia, deixa eu estocar, porque vai que eu fico sem alimento de novo, vai que eu fico sem energia de novo. Então você estava lá, seu corpo precisava de 2.000 calorias, você começou a comer só 1.000 calorias por dia, ele entrou em pânico, porque tá tendo esse déficit de 1.000, ele tá usando o estoque dele, ele tá lá doido, na hora que você volta a comer 2.000, que era o que você comia antes, ele rapidinho, em vez de ele gastar 2.000, ele reduz um pouco o seu metabolismo, às vezes para 1.800, e passa a guardar essas 200 calorias, ele vai guardando qualquer energia que sobra, e que ele consegue fazer sobrar, ele vai guardando. Por quê?
Porque ele quer voltar ao que ele considera ser o peso de equilíbrio. Ele quer voltar ao seu normal. Mas sabe, não é meu normal. Beleza, mas seu corpo acha que é o seu normal. E como é que você muda isso no seu corpo? Isso vai ser tema para a aula de amanhã. Bom, mas por que na hora que você faz uma dieta muito restritiva, na hora que você volta a comer a mesma quantidade que você comia antes, você engorda de novo? Às vezes você nem está saindo tanto ou comendo tanta besteira, mas mesmo assim você recupera o peso. O que acontece é o seguinte, neste período de dieta restritiva, muito restritiva, o seu corpo ele entra em um modo econômico de energia. Então vamos supor que antes de você fazer aquela dieta restritiva, seu corpo gastava 2.000 calorias, beleza? E aí você foi lá e fez uma alimentação e um esporte muito pesado durante um tempo, e seu déficit calórico ficou aí na casa de 1.000, igual eu falei. Então, pô, seu corpo gastava 2.000 calorias, você começou a fazer uma dieta de 1.000. Na hora que seu corpo enxerga que você está nesse perigo, que eu falei agorinha mesmo, ele vai ativar um mecanismo dele que é, cara, eu vou começar a trabalhar com menos energia. Então, se eu gastava 2.000, beleza, estou precisando usar meu estoque aqui. Então, ele está usando a sua gordura para poder compensar. Só que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é inteligente, ele fala assim, cara, eu não quero morrer rápido. Então, o que eu vou fazer é, eu vou reduzir a quantidade de calorias que eu gasto. Então, se ele gastava 2.000, ele vai reduzir o seu metabolismo para passar a gastar 1.800, 1.700. E aí, qual que é o grande problema de uma dieta muito restritiva e desses períodos intensos que você vai lá, faz muito exercício, parará? Qual que é o grande problema disso? Se não for uma coisa sustentável, que você for fazer o resto da vida. O grande problema disso é que seu corpo, como ele está achando que está em perigo, ele começa a reduzir seu metabolismo, que já não era bom. Então imagina que você, beleza, você tem uma situação de genética que não está no seu controle, né? Igual a gente falou na última aula. A gente tem uma situação de idade que não está sob o seu controle, né? Então, com a idade, o metabolismo ele diminui mesmo. Seu o gasto energético do seu corpo vai diminuir mesmo. Agora, isso não está no seu controle. Só que quando você faz uma dieta muito restritiva, né? Quando você corta demais, passa a comer quase nada, o seu corpo ele reduz mais o seu metabolismo. Aí já não é por causa da sua genética. Aí é simplesmente porque você usou uma estratégia errada para poder perder peso. Ah, sabe, mas essa estratégia errada foi fulano ou ciclano. Cara, não estou entrando no mérito de quem. Existe um emagrecimento que ele pode ser considerado saudável. Uma estratégia de emagrecimento que é saudável. Essa a gente vai contar amanhã. E existe como você emagrecer de forma permanente. A maior parte dos nutricionistas brigam muito, né, com esses gurus da internet, porque a galera promete aí na internet, né, perca 20 quilos em uma semana. Beleza, cara, 20 quilos eu exagerei, né? Mas vamos falar, perca 5 quilos em uma semana. Tem como isso acontecer? Até tem. Mas se você perde desse jeito, seu corpo entra em pânico. Aí ele vai reduzir o seu metabolismo basal, ou seja, aquele metabolismo aquela energia que ele está acostumado a gastar para sobreviver, ele vai dar um jeito de diminuir. É como se você pegasse lá no seu carro, né? No exemplo que eu dei, e tivesse um botãozinho lá que é entrar em modo econômico de energia. Não gaste energia. E aí, sabe qual que é o efeito colateral que isso acontece no seu corpo? Quando o seu corpo entra nesse modo econômico de energia, porque você fez uma dieta muito restritiva, você começa a ficar mais sonolento ao longo do dia, você começa a ficar mais cansado, indisposto. Às vezes você acredita que você está com desânimo para trabalhar, que você está com desânimo para a vida, porque está muito estressante o seu trabalho, por causa da sua rotina ou por causa da sua idade, você acha que é normal você se sentir indisposto. Mas não é. Tanto que você conhece muita gente, provavelmente com uma idade muito superior à sua, que é muito mais disposta que você. E você tá lá, se sentindo cansada, tendo sono no meio do dia. E isso não é só por questão da sua genética, não é só por questão da sua idade. Isso é porque tem tanto tempo que você está fazendo dietas que são tão restritivas, que colocam o seu corpo nesse estado de alerta, que seu corpo foi aprendendo a cada vez ser mais econômico em energia. E se seu corpo ele sozinho está se programando para gastar menos energia, como que ele vai gastar menos energia? Ele vai te deixar mais parado. Ele vai te fazer ficar mais cansado. Ele vai te fazer trabalhar mais lento. Então é isso que está acontecendo com você. Essa sequência de dietas, e é isso que acontecia comigo, tá, gente? Todo esse conhecimento que eu tô tendo é uma coisa que é recente para mim também. Tem há poucos anos que eu comecei a estudar sobre isso e eu entrei para farmácia eficácia, né, como presidente aqui, aí lidando com médicos, lidando com farmacêuticos, etc. Eles foram me passando esse tipo de informação. Isso foi uma bênção para minha vida,
porque mudou completamente a forma como eu me enxergava. Mas a minha vida inteira, eu sofri esse tipo de situação. A minha vida inteira, eu tava num peso, aí eu fazia uma dieta mega restritiva, porque eu acreditava que eu estava sobrepeso, aí eu voltava pro meu peso, que eu achava que era o peso certo. E aí, o que acontecia pouco tempo depois que eu voltava pro meu peso? Eu voltava a me alimentar normal e ficava um pouco mais sobrepeso ainda, né, mais gordinho, do que eu tava antes de fazer a dieta. Aí o que eu fazia? Outra dieta. E outra dieta como? Mega restritiva. Aí eu começava a não comer quase nada, não saía, não fazia nada, perdia o peso, ficava magro de novo. E aí o que acontecia depois quando eu voltava numa rotina normal, eu saía de férias, engordava tudo de novo. Então esse efeito sanfona que eu vivi a minha vida inteira, amanhã eu vou contar um pouco mais para vocês sobre a minha história e a forma como que eu fiz e estou fazendo, né, para poder reestabelecer meu metabolismo. Mas minha vida inteira eu destruí meu metabolismo. Então, cara, se a minha genética já não era melhor nesse sentido, né? Minha genética já era uma genética que favorece a ganho de peso. Eu não tô nos meus 20 anos de idade, né? Que é até aquele metabolismo acelerado. Então, pô, a idade você não controla, a sua genética você não controla, mas o que eu fiz com o meu corpo ao longo de todo esse tempo foi bombardear o meu metabolismo. E aí, hoje, meu corpo gasta muito menos energia do que ele gastava lá atrás. Tem até um estudo muito interessante que foi feito, tá, lá nos Estados Unidos, que chama The Biggest Loser. O que é esse estudo do The Biggest Loser? Alguns pesquisadores, o The Biggest Loser é um programa de televisão, tipo um reality show lá que aconteceu nos Estados Unidos, e nesse reality show, os participantes eles competiam quem perde mais peso num espaço de tempo menor. E aí, como era uma competição, imagina o nível de loucura que eles fizeram para poder emagrecer. Então, muitos participantes perderam muito peso num espaço de tempo curtíssimo. E aí, esse grupo de pesquisadores pegou esses participantes, né, que tinham perdido muito peso, né, ao longo desse programa e visitaram eles 6 anos depois para poder ver, né, o que tinha acontecido com eles. E eu imagino aí, né, que para surpresa de 0 pessoas, a maior parte dos participantes, quando foram visitados 6 anos depois, estavam sobrepeso de novo. Alguns estavam com peso maior do que estava antes do programa. E na hora que eles fizeram um exame, né, para poder ver a quantidade de calorias que o corpo desses participantes estavam gastando de metabolismo basal, eles viram que o metabolismo desses participantes estava menor do que estava antes do programa. Então olha que loucura, os caras fizeram um programa para poder ganhar quem perde mais peso, perder peso pra caramba, e 6 anos depois a maioria tinha recuperado o peso todo de volta e o metabolismo estava menor do que estava antes do programa. Então isso, gente, não é genética. Isso daí emagreceu de forma errada, tá colhendo as consequências. Então, o que vocês estão acostumados também. Eu sei que muitos de vocês já tentaram dietas mega restritivas. Aí tem o tal do guru da internet. Perca tantos quilos numa semana e parará. E aí você vai lá e faz o programa que esse cara tá te indicando. Só que qual que é o efeito prático disso no final das contas? A cada vez o seu metabolismo vai ficando menor. Cada vez você precisa comer menos para poder emagrecer. Cada vez fica mais difícil você perder peso. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Você começa a ficar frustrado. Aí você fala assim, quer saber? Eu vou ser gordinho mesmo, não quero mais, desisto. Muita gente desiste, acha que não é pra ela. Minha genética é assim, não tem nada que eu possa fazer, então vida que segue. A maior parte das pessoas acaba se frustrando, desiste e continua, né? Muita gente, assim, tem gente que realmente desliga e aí não tá mais nem aí. Sou gordo mesmo, acabou e já era. Mas, poxa, tem muita gente que gostaria de ter um corpo legal e passa aí uma vida, não é frustrada, né? Mas nesse aspecto, chateada, pô, olha pro espelho e fala, cara, não é isso que eu queria pra mim, né? Mas vou fazer o quê? Então eu tô aqui para poder te dizer que a culpa não é inteiramente sua. Na verdade, você seguiu muitas orientações ao longo da sua vida que fizeram com que seu metabolismo fosse cada vez menor, né? Tá, sabe, beleza, mas agora o que eu faço? O problema eu entendi. Como é que eu resolvo esse problema? E aí, esse vai ser o assunto, né, da aula de amanhã. Igual eu falei, tô picotando para poder não ficar um conteúdo muito massivo. Amanhã eu vou explicar para vocês, gente, exatamente qual que é o jeito certo de perder peso. Como que você perde peso mantendo massa magra, mantendo o seu metabolismo? Como que você faz para depois que você perdeu o peso, você não recuperar ele de volta? Como é que você faz para poder contar para o seu corpo que o seu normal não é ser sobrepeso? Que o seu normal
é ser uma pessoa com corpo legal, né? Eu não tô falando que você precisa ter tanquinho, ser bombado, nada disso. Se você quiser, ótimo, melhor ainda. Mas não precisa. Você contar pro seu corpo que, cara, você tem um corpo legal, que você vai sair, vai olhar no espelho e vai se sentir satisfeita, entendeu? Como é que você faz para poder ter e manter esse corpo? Como que você faz para estabelecer se seu metabolismo foi sendo prejudicado ao longo da vida por causa dessas dietas muito restritivas? O que você tem que fazer a partir de agora para poder recuperar este metabolismo que você perdeu? E eu já vou adiantar, tá? Eu vou explicar tudo, como que funciona isso tudo amanhã, mas não é nada milagroso, não é nada que você vai tomar uma pílula e de repente seu metabolismo vai crescer. É um processo que pode ser feito da forma correta. Então o que eu vou te passar amanhã vai ser o conhecimento para que você seja capaz, né? E aí, se você tiver ainda acompanhamento de um profissional, se já tiver um nutricionista, se já tiver um médico que te acompanha, você pode fazer isso junto com ele. É bom se você entender até as coisas que o seu nutricionista te pede para fazer, que você não segue, porque você não sabe por que ele te pediu aquilo, ou que você acha muito difícil, você vai entender amanhã como que isso tudo funciona, como que você pode aplicar, né? Até mesmo se você não tiver condição de ter um profissional te acompanhando, esse conteúdo de amanhã vai ser capaz de pelo menos te dar uma noção do que você tem que fazer para poder perder peso de forma sustentável, né? Perder peso e permanecer nesse peso ideal, beleza? Então, eu vou esperar vocês aí amanhã, vou mandar aqui no grupo de WhatsApp, né? Igual eu tô mandando este conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. E até amanhã, beleza? Um grande abraço para todo mundo.